Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, principalmente da espiritualidade amiga, dos nossos amigos espirituais que estão sempre nos ajudando. E como hoje é uma noite diferenciada, eu gostaria de ler um trecho que eu selecionei aqui, antes da prece inicial, do livro Agenda Cristã. No item 16 diz assim, algumas definições. Deixa eu compartilhar. Benfeitor é o que ajuda e passa, ou seja, não retém. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Por favor, Rubem, a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Que assim seja. Roseli, Rosângela, Evangelho segundo o Espiritismo ou Livro dos Espíritos? E qual o tema da noite, por favor? Pode escolher, Zaninha. Oi, Rosinha. Evangelho O Guilom, página 121. Missão do homem inteligente na Terra. Vamos lá. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto em saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios os fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver,
por nossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e ele merece ser expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos o tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão que pode retirar o que lhe concedeu. Bom, pessoal, nós sabemos, por Deus, a gente deve fazer um bom uso deles, né? E a inteligência não é diferente. Quantas pessoas conhecemos são extremamente inteligentes, mas usam a inteligência só em benefício próprio? Quantas pessoas nós conhecemos que têm grande riqueza, grandes possibilidades materiais e só têm a intenção de acumular riqueza para si próprios? Então, todos os bens que nós temos, sejam eles materiais, como o dinheiro, né, ou bens intelectuais, como a inteligência, a beleza, o poder, né, aquela personalidade mais magnética que atrai as pessoas, tudo isso a gente deve utilizar sempre para o bem. E olha só, nos dizem os espíritos que desde que éramos da era mineral, né, porque o espiritismo entende que todos nós partimos do elemento mais grosseiro, né? Por exemplo, uma pedra. E do reino mineral, nós evoluímos para o reino vegetal, né? Aspirando a luz, buscando a luz. Depois, nos movimentamos no reino animal e, por fim, Deus nos criou homens, seres humanos. Só que ignorantes no sentido de não conhecermos. Então, todos nós necessitamos de muitas experiências aqui na Terra ou em outros planetas para que nós possamos nos adiantar intelectualmente e moralmente. Mas a questão intelectual, nós sempre nos adiantamos mais inicialmente do ponto de vista científico, do ponto de vista das nossas capacidades intelectuais. E só mais tarde é que a parte moral é desenvolvida. E assim são muitos de nós na Terra. Pessoas com grande inteligência, mas que talvez por não terem uma criação religiosa, infelizmente, eu não tive uma criação religiosa, né? Eu e o Emerson. Nossos pais não tinham essa preocupação. Então, quando você não tem esse apoio, esse incentivo,
você cresce olhando para os seus pais, né? Infelizmente, os nossos pais, eles nos decepcionam, porque eles são humanos. Já quando a gente tem uma criação voltada também para a questão da religiosidade, seja em que religião for, espírita, budista, Mahikari, o que seja, nós temos a tendência de olhar para algo, para um ser, para uma energia, que ela é boa, ela é justa, ela é solidária. Então, é algo imutável, é algo que nunca vai nos decepcionar. Jesus, que é o nosso irmão maior na Terra, nunca irá nos decepcionar. Deu a vida para que nós pudéssemos entender o seu sacrifício, o seu perdão, o seu amor. Agora, quando nós colocamos outras pessoas como nós, falíveis, né, como estandartes, como modelo a ser seguido, nós nos decepcionamos. Porque essas pessoas têm os seus problemas. Emerson, como nossos pais tiveram as brigas, as discussões, os problemas. Mas isso nos serve de um exemplo, apesar de negativo, um exemplo do que não fazer. Um exemplo que nós podemos perseguir quando chegar a nossa hora de também termos filhos, né? Porque tendo vivido na carne aquilo que nos magoou, que nos deixou profundamente tristes, sabemos que não iremos fazer o mesmo. Pelo menos nós nos esforçaremos para isso. Então, devemos sempre ter como amigo Jesus. E sempre que estivermos com problemas, peçamos a Jesus que nos alivie o coração. Quantas e quantas vezes, quando eu estava, né, em momentos difíceis, em momentos dolorosos, eu pedi esse auxílio. E esse auxílio nunca falta. Você pode ser católico, protestante, budista. Para Jesus, que é amor e misericórdia, não importa a nossa religião. A religião é um instrumento, é algo só para nos religar ao alto, né? E alguns precisam do catolicismo, outros de outras religiões, e todas, né, que tenham a caridade, o amor, a doação ao próximo, servem para isso. Então não é porque eu sou espírita que eu sou melhor do que de quem é católico, e vice-versa. Então a questão é, nós precisamos aprender a perdoar. O perdão é essencial, porque todas as pessoas que nós amamos e que nos amam vão nos decepcionar. E aí cabe a nós perdoarmos. Porque aquilo que o outro faz para nós, nós não temos controle. Aquilo que o outro faz para alguém que amamos, nós não temos controle. O nosso único controle é o que fazemos com aquilo que a vida nos devolve. E se estamos, por algum motivo, sofrendo alguma coisa, aquilo é para o nosso crescimento. Nós podemos não enxergar naquele momento o porquê estamos sofrendo, por que eu estou passando por isso. Isso não é justo, eu não pedi isso, eu não deveria estar passando por isso, né? Quando eu tinha 9 ou 10 anos e, né,
eu via meus pais brigarem, era muito complicado. Ainda mais assim, né? Uma criança que pouco discernimento, que não foi criada com uma religião, eu não tinha um modelo maior para me apoiar. Mas hoje eu tenho. E a vida pode me jogar qualquer coisa, que eu vou primeiro agradecer. Porque eu sei que Deus, sendo soberanamente bom e justo, não ia me fazer sofrer à toa. Eu tenho certeza. Então, isso só me cabe aceitar o que a vida me traz. Aceitar, mas eu faço a minha parte. Eu levanto todo dia, né? Eu vou trabalhar, estudo o que eu preciso, cumpro as minhas obrigações, né? E espero o melhor, não dos outros, mas de Deus. Porque eu sei que tudo aquilo que eu estou passando tem um motivo. Por isso que o Evangelho nos fala das causas atuais das aflições, né? Que são as coisas que a gente faz nessa vida mesmo, que precisam de um corretivo, precisam de um reequilíbrio, e as causas anteriores às aflições. Porque todos nós somos espíritos eternos. Já tivemos muitas vidas. E não é difícil de imaginar que há 200, sei lá, 300 anos atrás, praticamos barbaridades contra os outros, né? E como não lembramos, quando passamos pelos momentos difíceis, nós tendemos a quê? A nos ressentir com Deus. Mas estejam certos, tudo que nós passamos tem um motivo e tem um porquê. Nós só temos que ter fé para que a gente possa, no tempo certo, nós vamos entender. Coisas que aconteceram comigo 10, 20, 30 anos atrás, eu estou entendendo agora. Então, Deus não usa para conosco a violência, Deus usa o tempo, porque sabe que todos nós temos que crescer. E a lei do progresso é uma lei que não podemos mudar. E muitas vezes o nosso progresso só vem pela dor. Comentários? Não. Nós residimos nesta terra, né, por obra do nosso Senhor, de Deus, né? E temos a tarefa coletiva, né, de preservar tanto a nossa espécie quanto o planeta que nos foi permitido reencarnar, né? Mas o que nós vemos é que o crescimento tecnológico dos humanos, né, pode nos levar a um destino talvez inexorável, que é a destruição, a autodestruição. Então, o que nos resta, além de tudo que você muito bem colocou, Fred? É uma união de todos, né? Uma oração coletiva constante, né? A divulgação do Evangelho em todos os cantos e recantos desse mundo, né? E talvez com essa mensagem aí, e dedicação, e conversões, né? Nós possamos suplantar essa iminente desgraça que pode se abater sobre nós, né? Nós temos visto aí os ataques, né? As mudanças climáticas, e ninguém toma providência, fazem reuniões, né? E não se chega a nada, ninguém toma atitude mais drástica para conter, né, a poluição ambiental, né, a poluição de em todos os níveis, né, a mental, a espiritual.
e a material, né? Não sei o que nós temos que fazer além disso, né? Para conter esse destino inexorável aí da Terra. Obrigado. Eu, assim, infelizmente e ao mesmo tempo felizmente, né? Assim como o meu irmão já há mais de 20 anos, mas eu consegui me aproximar de Deus apenas de 3 anos para cá, né? Eu nunca tive tanto contato com Jesus, né? Essa aproximação e esse credo de saber que realmente ele está muito próximo de nós, né? De quando a gente precisa de alguma coisa, a gente saber que ele está a uma prece de nós, né? Então, não só como agradecer, mas pedir, conversar, né, com ele, né? Então, só fazer um autorrelato para vocês. Hoje eu estava chegando para pouso em Congonhas e o copiloto ele colocou o avião numa situação que era uma situação de colisão da aeronave. Ele começou a descer o avião mais do que deveria descer. E na primeira vez que eu falei para ele, em termos técnicos, mas falei para ele em outras palavras, para de descer, ele não parou. Na segunda vez que eu falei, ele diminuiu o ângulo de descida dele, mas que não seria o suficiente para bater o avião. Na terceira vez, né, que eu falei de uma forma mais incisiva, que ele escutou e aí corrigiu a trajetória do avião e o avião pousou com segurança. Na verdade, deixa eu só explicar um pouquinho, não iria bater o avião porque o avião tem uma proteção que ele faz uma manobra evasiva, mas essa manobra evasiva com certeza iria gerar desconforto para a passageira que estava atrás e, consequentemente, as consequências disso seriam enormes, né? Mas onde eu quero chegar ao X da questão é que, se fosse isso há 3 anos atrás, com certeza o meu gerenciamento dessa crise, com certeza viria com uma expressão de raiva. E não, pelo contrário, veio de calma e de vontade de ajudar o próximo. Daí, depois do voo, conversei com ele, etc e tal, e, e eu pude ver que eu ajudei. Então, só estou tecendo esse comentário não para... Porque a gente sabe, né, que a gente não deve ficar falando nada do que a gente ajuda o próximo, né? Mas eu só queria enaltecer nesse autorrelato que hoje, estando próximo de Deus, a minha vida fica muito mais fácil para gerenciar as crises. É isso. Desculpe a minha demora aí na explicação. Imagina. Obrigado, Emerson. Mais alguma manifestação? O Emerson teve um livramento. Todos nós podemos. A gente sempre pode fazer as coisas do jeito pior ou do jeito melhor. É claro que talvez o próximo passo que ele tomaria ele teria que assumir o controle da aeronave, né? Mas, felizmente, ele foi ouvido. A questão é que nós devemos procurar sempre um modo menos gravoso, que cause menos problemas, né? Tem um jurista que diz que a gente não deve abater pardais com canhões. Então, as nossas manifestações, as nossas formas de reação, nós devemos medir. Qual é a quantidade de mal que está sendo feita agora? Eu consigo repelir, né? Como? Eu preciso usar um canhão? Não. Eu posso usar a palavra. Não funciona a palavra, vou ter que ser mais enérgico. E a questão é que todos nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Saímos de um mundo primitivo
Evoluímos para um mundo de segunda categoria, que é um mundo de provas e expiações. E a característica principal desse mundo, qual que é? O mal. O mal ainda predomina, né? Estamos caminhando para o mundo de regeneração, em que o bem prevalecerá. Mas como vocês já foram para um país frio no começo da primavera, apesar de ser primavera, a primeira semana da primavera, qual, qual a nota ainda do clima? É frio ainda, porque nós estamos ainda sob um fluxo do inverno. Ou seja, todos nós ainda estamos sob o influxo do mal. Ainda mais quando as pessoas que nos rodeiam, né, não estão preocupadas, né, em serem melhores, né? Então, isso aí dobra o nosso trabalho. É como você dirigir, né? Você tem que adotar uma direção defensiva. Por quê? Tem gente tão desequilibrada no trânsito que te corta, né, te fecha. E se você reclama, você ainda pode, né, sofrer alguma consequência, uma briga no trânsito, uma tragédia. Então a vida é assim, nós temos que navegar. Nós, nós só podemos cuidar de nós, do que nós fazemos, de como reagimos. O outro é um problema dele, né? E se nós tivermos a, a clareza, né, de agir com o bem, de pagar o mal que nós recebemos com o bem, nós vamos acabar por influenciar os outros. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que você faz fala tão alto que eu não te escuto. Ou seja, as palavras elas podem até nos convencer, mas são os exemplos que nos arrastam. Então, que possamos nós ser a mudança que queremos ver no mundo. Se somos magoados, né, se estamos tristes, é claro que nós não podemos ignorar isso. Nós devemos, sim, procurar tratamento psicológico, psiquiátrico, quando necessário, mas como nós reagimos a isso, isso é nosso. Isso está dentro da nossa esfera de ação. É o que nós podemos fazer. O que o outro faz, como o outro vai responder, não está sob o nosso controle. Quer falar alguma coisa, né? Pensamentos finais aí, manifestações? Nós temos que estar vigilantes, né? Especialmente na profissão aí do Emerson. Né? Um erro em segundos é fatídico, né? Eu até peço desculpas, acho que eu me expressei até um pouco mal aí. Na verdade, o avião ele estava em rota de colisão, né? Do jeito que o copiloto estava pilotando, mas a verdade é que não iria cair, porque o avião ele chega a um dado momento que ele fala para você puxar o manche. E aí esse seria o momento que com certeza, se fosse necessário, como o Fred falou, eu assumiria o controle, né? Graças à conexão com Deus, enfim, né? Só que eu evitei isso ao máximo, porque realmente as consequências seriam drásticas para esse primeiro oficial, para esse copiloto, se eu já tomasse de cara isso, né? Mas é isso, gente. Eu compartilhei no sentido em que, assim, graças a Deus que eu tenho hoje conexão com Deus, porque é assim, se não fosse dessa forma, com certeza eu não teria gerenciado isso que aconteceu hoje de uma forma tranquila e serena, e também não teria conversado com ele depois da gravidade com a qual ele conduziu o avião de uma forma serena e clara, de forma a
ajudá-lo e não prejudicá-lo, né? Porque quando a pessoa está no buraco, a gente tem que dar a mão, porque se a gente não dá a mão, aí piora ainda mais. Obrigado, gente. Valeu. Falado, né? Tudo tem um porquê. Então aconteceu isso e às vezes ele estava precisando de uma ajuda no caso do Emerson, né? Então eu entendo nesse quesito. Eu acho que foi Sêneca, né, um filósofo que diz assim, que todos os dias quando ele saía às ruas, ele já se preparava, né, que ele ia encontrar alguém grosseiro, alguém desonesto, né, e por aí vai. E na nossa vida, nós sempre vamos ter desafios, né? Podemos ter períodos em que nada nos acontece de ruim, mas uma hora ou outra, alguma coisa, algum mal vai se abater sobre nós. Não porque Deus é caótico, não porque isso aqui é um circo, mas porque esse mal ainda nos é necessário para que nós possamos progredir. A questão, nós temos que dar sempre um voto de confiança a Jesus, porque nós não sabemos por que sofremos, mas Ele sabe. E apesar de nós termos esse sofrimento, a prece, e não precisa ser uma prece elaborada, você pode, como foi bem colocado, você pode conversar com Deus, conversar com Jesus. Jesus, olha, está muito difícil. O momento que eu estou em desespero, estou intranquilo, eu não sei o que fazer. Me auxilia, me dá a mão. E olha, gente, nenhum pedido de ajuda fica sem resposta. Todas as vezes. Todas, 100%. Nunca fiquei desamparado. Em alguns momentos, o que aconteceu foi que eu achava que seria ajudado de uma maneira, mas fui ajudado de uma maneira totalmente diferente, que eu não esperava. E Deus é isso, é auxílio, é amor, é compreensão, que nós possamos sempre estender as mãos ao alto quando precisarmos desse auxílio, porque ele sempre virá. E a prece nos reconecta com Jesus. Alguém mais quer falar alguma coisa antes de a gente passar para as vibrações? Realmente suplicamos a Deus que nos salve, nos proteja e nos guie. Sempre. Amém. 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 Agora nós vamos passar para a última parte do nosso evangelho, que é a parte em que a gente faz as vibrações para que a gente deixe o mundo um pouco melhor do que encontramos hoje. Então vamos nos conectar com Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Vamos pedir para os nossos irmãos desencarnados, que estão com dificuldades, que eles possam ser amparados. A nossa irmã Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. E também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, por aqueles que estão pensando no suicídio como saída, né, dos seus sofrimentos, e nós sabemos que só agrava, só piora as coisas, que esses irmãos sejam auxiliados. E agora eu abro para que cada um de vocês faça uma vibração especial para alguém que vocês acham que esteja necessitando. Então, vou deixar o microfone
um pouco fechado durante alguns momentos para que vocês façam essas vibrações sem precisar mencioná-los. Sim, Fred, eu vou colocar o nome das pessoas, tá? O primeiro é José Carlos, meu pai. Segundo, a minha amiga. E terceiro, ao Paulo Correia e toda a família que desencarnou recentemente. As melhores vibrações para todos os nossos irmãos que estão em hospitais, em prisões, com dificuldade de subsistência. Todos sejam amparados por Jesus. E todas as famílias, né, se reconciliem, se harmonizem, e que haja luz, paz e saúde a esse mundo. Obrigado. Bom, feitas essas vibrações, que todos esses irmãos, essas irmãs possam receber essas vibrações de tanto amor e carinho, que eles possam ser amparados, que Jesus os abençoe. E peçamos também pelos nossos irmãos que detêm o poder na Terra, os nossos governantes, os líderes mundiais, as nossas autoridades nos mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem por aqueles que mais precisam. Vibremos ainda por todos os focos de luz no planeta, pelas igrejas, templos, seitas, centros espíritas e todas as expressões de fé que professem o bem e a caridade, servindo de auxílio para tantos irmãos. Vibremos também. Peçamos as vibrações de Jesus para todos nós, que somos os trabalhadores da última hora, aqueles que abraçaram o Evangelho, ainda que tão imperfeitos quanto somos, que nós possamos cumprir com coragem os nossos deveres, que possamos adquirir a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, face às desgraças, adversidades, coisas ruins que nos acontecem. Que Jesus possa nos fortalecer para que possamos navegar esses mares tempestuosos, esses fatos inesperados que nos ocorrem, para que assim possamos viver o Evangelho dele e fazendo o melhor que podemos, cumprindo a nossa pequena parte no esquema das coisas, auxiliamos Jesus na construção do reino de regeneração, de um mundo melhor e mais feliz. Mas esse mundo melhor e mais feliz começa no coração de cada um de nós, nos esforços que fazemos para dominar as nossas más tendências, os nossos vícios, as nossas imperfeições. E que assim seja, graças a Deus. Rubem, como a Camila está aqui hoje, nós vamos fazer 3 preces. A Camila faz a prece São Francisco, a Carol da Maricari ou Emerson, e você finaliza, por favor. Tá bom, Fred. Tá um pouco ruim, mas eu vou fazer. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades
espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Emerson, Maricari. Kokubi jiso gengen shikai taka maharani kamu tamahi moide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu sono mahikari o mikami harahi dono kamu tachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigare oba mahikare mote Arahi kiyome misogi tamaite Kamino kono chikara yomigaerase Mai tomosu koto no yoshio kashikomi mo maosu Miyoya motosu mahikari yomikami Mamori tamae sakihai tamae Miyoya motosu mahikari yomikami Mamori tamae sakihai tamae Garata Mahichi Haimase, Kanagarata Mahichi Haimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite a Tchau, boa todos. noite. Boa noite. Tchau, gente. Bom descanso.